Olá, tudo bem? Então, agora vamos ver nosso conteúdo sobre listas, né? Ou sobre, falando de forma mais abrangente, estruturas de dados lineares, né? Então, nós veremos aqui que não existe apenas um tipo de lista, né? Primeiro, iremos mergulhar um pouco na conceituação, o que seja uma lista, mesmo a gente já tendo visto em sala de aula, mas aproveitando que estamos adiantando parte do conteúdo, repondo, melhor dizendo, parte do conteúdo de forma online, mas aí não custa nada revisar o que já foi visto de forma presencial, né? Então, a conceituação da lista, os tipos especiais de listas, principalmente em termos de comportamento, né? É, é, ordem de inserção e remoção da lista. E também os dois tipos de lista, conforme a maneira de alocar a lista em memória, né? E a partir daí iremos mergulhar ou destrinchar algumas implementações diferenciadas de lista, algumas otimizações ou subtipos de lista, seja com encadeamento simples, com encadeamento duplo, né? Simplesmente encadeada ou com encadeamento circular também, as listas circulares. Então nós veremos esses conceitos nesses vídeos de agora. Então, uma lista, né, como vocês já conhecem, né, ela é uma maneira bastante utilizada, muito mesmo comum ou usual e útil de representar estruturas de dados, né? É uma das estruturas de dados mais utilizadas. Então, quando se tem um coletivo de elementos, é muito comum utilizarmos listas, né? Então, seja uma lista de disciplinas, uma lista de alunos, uma lista de livros, seja do que for essa lista, uma lista de números, de notas, né? Essa estrutura de dados é bastante usual. Uma fila de impressão, né? Por exemplo, né? Desconsiderem esse barulho. Eu tentei reduzir aqui os ruídos, mas é porque começou a chover mais forte agora. Então, uma lista em si é uma coleção, um coletivo de elementos, né? Um coletivo de coisas. E aí, é, cada elemento dessa lista é um dado a ser armazenado, a ser alocado em memória, né? Então, vamos chamar nessa nossa definição, né, a lista ela é formada por elementos de A1 até AN. Então, esse N, para a lista não ser vazia, precisa ser maior que zero. Mas se o N for igual a zero, significa que a lista está vazia. Tá joia? Então, por essa enumeração 1, 2, N, a gente representa a ordem do elemento na lista. Então, o A1 é o primeiro elemento, o A2 é o segundo, e o AN seria o último elemento, né? Então, todo elemento N menos 1 é anterior ao elemento N, né? Então, o elemento A1 foi inserido antes, né? Surge primeiro, melhor dizendo, na lista, né? Aparece em uma posição anterior ao elemento A2. Então, algumas operações comuns, quando se tem um coletivo de elementos ou uma lista, essa coleção de elementos, é pesquisar um elemento na lista, inserir ou remover um elemento da lista em uma determinada, né, posição, quer dizer, inserir em uma determinada posição, remover de uma determinada posição, ou até alterar um elemento da lista, né? Então, outras operações específicas também podem ser implementadas, né? Como unir duas listas, quebrar uma lista ou particioná-la em sublistas, né? Ordenar os elementos de uma lista, né? Determinar a cardinalidade ou a quantidade de elementos de uma lista. Então, as operações de listas são diversas, né? Por isso que a gente precisa conhecer essa estrutura de dados até para implementar, digamos assim, possíveis especialidades dessa lista, né? Possíveis subtipos de lista de acordo com a necessidade do nosso sistema, né? Ah, eu preciso inserir sempre no início, remover do fim, ou inserir do início e remover do início, ou ter a liberdade de inserir em qualquer local da lista. Então, dependendo da aplicação, a gente implementa as operações necessárias da nossa lista. Em termos de restrição comportamental das listas, vale a pena destacar aqui dois tipos de listas. Nós vimos isso aí em sala de aula, né? E o que caracteriza principalmente esses tipos de lista
são as restrições relacionadas à ordem de inserção e remoção, né? Então, o primeiro tipo, né, que está listado aqui no slide, o tipo pilha, ele é caracterizado pela sigla LIFO, né? Last in, First Out. Quer dizer, assim como uma pilha de livros, ou uma pilha de pratos, ou uma pilha do que quer que seja, né? O último elemento a entrar na pilha, ele fica no topo da pilha. Então, ele será o primeiro a sair da pilha, né? Né, falando da pilha, usando o exemplo da pilha de pratos, né? Caso contrário, vai correr o risco de derrubar os pratos acima dele, né? Então, last in, first out. A gente pode fazer uma analogia, né, imediata, não precisa decorar isso daí, mas é uma pilha de qualquer coisa. O último que entra fica no topo, então será o primeiro a sair, né? E um outro subtipo de lista, né, também restrito, assim como a pilha, é o tipo fila. Só que agora, uma fila, fazendo uma analogia às filas que nós conhecemos, fila de banco, fila de impressão, por exemplo, né, nós temos a sigla FIFO para caracterizar a fila, né? Então, first in, first out, né? O primeiro elemento que chegou, que foi inserido na fila, é ordem de chegada, né? Então vai ser o primeiro a sair, né? A fila de pacientes em uma sala de espera, né? Claro, né? Aqui a gente tem tipos clássicos. Nada impede da gente realizar modificações nesses tipos de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, uma fila de impressão, ela pode permitir furar a fila dentro de suas regras, né? Pode delimitar, sei lá, níveis de prioridade dos trabalhos. Então, um trabalho enviado pelo root, por exemplo, pode ganhar prioridade e assumir logo a ação ou o local seguinte ao que está sendo atendido agora na fila, quer dizer, já ser diretamente o próximo, né? Então é possível, né, ter violações do tipo puro, pilha e fila, de acordo com a necessidade. A gente diz que está especializando, criando um subtipo de fila ou um subtipo de pilha, de acordo com nossas necessidades. E claro, né, desses exemplos, né, para citar aqui exemplos desses tipos especiais ou subtipos, a gente não se restringe a apenas esses exemplos, tá? Mas, por exemplo, uma fila dupla, né? A gente pode dizer que a inserção e a remoção pode acontecer tanto na extremidade inicial da lista, quanto na extremidade final da lista. Pensando numa fila dupla, então, first in, first out. A gente pode inserir no fim ou no início, né? Então, é como se a gente tivesse, na verdade, duas filas, né? Uma fila de costa para outra. Então, uma no início e outra no fim. Percebe? Dois caixas, um vai atendendo quem está numa ponta da lista, no caso da fila, que não deixa de ser uma lista, e outro vai atendendo quem está na outra ponta. E aí vai até esvaziar, digamos assim, essa fila, né? Aí pode ter uma fila dupla de entrada restrita, quer dizer, você insere sempre no final, por exemplo, né? Ou sempre no início, mas vai removendo dos dois lados. Então, a entrada é restrita, mas a saída é dupla. E também pode ser com remoção restrita. Quer dizer, que é o que acontece normalmente quando se fala em uma fila de impressão, por exemplo, né? Então, você tem a entrada, ela pode acontecer no início ou no fim, quer dizer, é possível furar fila, mas sempre você retira do início da fila, né? Então, quem chegou primeiro tende a estar mais no início da fila. Então, você vai removendo do início da fila. Mas se chegar alguém com a mesma prioridade, fica no fim da fila. Mas se chegar alguém com mais prioridade, pode furar fila e entrar no início da fila, para ser o próximo. Entende? Então, a fila dupla de saída restrita é o subtipo de fila, né, que se adequa bastante a uma fila de impressão, por exemplo. Então, quanto à maneira de implementar uma lista ou de implementar a estrutura de dado
na memória, né, ou alocar esse coletivo de itens de dados ou elementos de dados na memória, a gente consegue implementar tanto usando uma alocação estática, quanto usando a alocação dinâmica. Ou falando de uma maneira mais genérica, mais geral, tanto usando um acesso indexado, né, seja com alocação estática ou dinâmica, mas o acesso indexado é uma característica mais das alocações estáticas, né? E também o acesso não indexado, né? Ou o acesso encadeado, que é o que a gente chama, né? Quando a gente tem uma alocação dinâmica. Quais as características de cada tipo de alocação? Né? Então, a alocação estática, como nós vimos em sala de aula, ela é uma alocação feita de forma antecipada. Então, quando a gente define uma estrutura de dados, o que acontece, por exemplo, no array, né? Nós temos ali uma lista, é uma lista indexada, e na maioria das linguagens de programação, né? Principalmente as de tipagem estática, né? A alocação da memória ela já é realizada de forma antecipada. Então, quando eu crio um array, eu preciso, antes de inserir o primeiro elemento nesse array, eu preciso dizer qual o tamanho máximo desse array. Então, essa capacidade máxima é o que vai caracterizar, digamos assim, a, a, o espaço de memória que já vai ser reservado para aquela estrutura de dados. Então, eu reservo a estrutura de dados total, né? Mesmo que eu não tenha inserido ainda nenhum elemento. Né? Então, eu vou criar um array de 10 números inteiros. Os 10 números inteiros já estão reservados na memória, tá? De forma antecipada. E aí eu vou alocando. Se por acaso eu lotar esses 10 elementos, eu não posso inserir diretamente, né, um 11º elemento, porque é estático, foi previamente reservado. Já a alocação dinâmica ela é feita sob demanda. Então, eu vou alocando item a item de acordo com a minha necessidade. Qual a vantagem, qual a desvantagem de cada uma delas? Né? Se eu tenho uma alocação estática, né, previamente a linguagem já tem artifícios para calcular todos os endereços de memória de todos os itens da lista. Tá? Então, nesse exemplo do inteiro, o inteiro de 10 elementos. Se eu sei que na minha linguagem o inteiro consome 8 bytes e eu tenho 10 elementos, eu sei exatamente, e eu sei o endereço do primeiro elemento, basta acrescentar 8 bytes, eu sei o do segundo, de 8 em 8 eu sei os próximos endereços de memória. Então o endereçamento é fácil. Em outras palavras, o cálculo desse endereço é feito de forma rápida, né? É o que a gente chama de aritmética de endereçamento de memória. Né? Então, esse cálculo é feito de forma rápida, então eu consigo acessar qualquer item diretamente, sem precisar passar pelo seu antecessor. Né? Então, eu tenho um acesso indexado, um acesso direto. Né? É fácil de inserir, fácil de alterar elementos, né? Inserir em qualquer local da lista, seja no início, no fim, no meio, em qualquer posição, porque o acesso é direto, é indexado. Porém, é difícil, né, digamos assim, de você inserir um elemento entre elementos já existentes. Né? Então, se você tem uma inserção, um array, mesmo que o máximo seja 10 elementos, você já preencheu os 5 primeiros, mas você quer inserir na terceira posição um novo número. Então, você primeiro precisa deslocar o quinto para a sexta posição, o quarto para a quinta posição, percebe? A terceira para a quarta posição, e aí sim você altera o valor do terceiro elemento. Então essa alocação ela é menos flexível, digamos assim. Né? Então essa movimentação dos elementos, a reordenação dos elementos também fica mais dificultada. Né? Então, essa alocação sequencial, ela é característica da, digamos assim, da alocação estática, né? Porque a gente já sabe o local da memória, elas estão em espaço contínuo, né? Algumas linguagens, mesmo tendo tipagem forte, mas quando essa tipagem é dinâmica,
como é o caso do Python, por exemplo, a definição das listas de alocação sequencial acontece de uma maneira sutilmente diferente, né? Quando eu crio uma lista em Python, essa lista pode ter elementos de diferentes tipos, né? A rigor. Então, não é possível, de forma simples ou tão simples quanto em linguagens de tipagem estática, né, como Java, por exemplo, alocar já um espaço pré-determinado para cada elemento, porque vai depender do tipo de cada elemento. É uma lista que pode ter um elemento inteiro, outro elemento string, outro elemento é um objeto, outro elemento é byte, outro é uma data, percebe? Então, o tamanho do espaço da memória alocado para cada um vai variar. O que é que o Python faz? Né? E a grande maioria dessas linguagens com tipagem forte, que tem o conceito de tipo, mas esse tipo é dinâmico, definido dinamicamente. Né? Então, essas linguagens normalmente alocam uma memória contínua, mas uma memória com uma certa margem. Então, se eu crio uma lista em Python, um array, né, uma lista mesmo inicializando, né, A igual abre e fecha colchetes. Né? Então, essa lista vai alocar um certo número de bytes na memória. Né? Um número de bytes com uma certa margem, para inserir, sei lá, uns 4 ou 5 elementos de um determinado tipo. Então, à medida, esse valor eu não estou me referenciando, não estou me recordando diretamente do manual da linguagem. Tá? É só uma ilustração hipotética. Né? Ela aloca um certo número de bytes, com uma folga. E vai, à medida que eu vou dando append ou inserindo elementos, ela vai, uma vez que esse espaço de memória sequencial está alocado, ele vai atribuindo valores para esses espaços. Quando esse espaço se esgota, o que é que ele faz? Ele aloca uma nova lista. Tá? É feita a alocação de uma nova lista com um espaço maior, cria cópias dos elementos anteriores para a nova lista e aí disponibiliza ou faz o dispose daquela lista anterior. Então a lista anterior fica liberada na memória. Tá? E aí, como essa lista nova acabou de copiar os elementos anteriores, apenas se insere, se aloca os novos elementos. Então ela tem essa restrição, essa perda, de certa forma, de desempenho. Mesmo você sabendo a quantidade total dos elementos, você precisa também saber os tipos. Então, o Python não define a priori essa capacidade máxima, né, da lista. Né? Você vai dando appends e à medida que vai dando append, ele vai criando listas, né, com alocação estática. Né? E a alocação encadeada é a alocação dinâmica. Tá? Então, essa alocação encadeada, ela está preocupada, ela tem como principal característica a flexibilidade, onde eu vou alocando cada espaço de memória, né, à medida que eu vou precisando. Né? Então, uma lista sequencial, como nós vimos anteriormente, ela é de fácil acesso, né? Mas a alocação de memória dela não é otimizada de acordo com o número de elementos atuais da lista. É otimizada de acordo com o número de elementos máximo da lista. Tá? Então, duas listas alocadas com 10 elementos, a lista estática vai ser mais otimizada. Né? Se as duas tiverem 10 elementos, e alocado para o máximo de 10 elementos no caso da estática. Né? Mas se, por um exemplo, eu aloquei 30 espaços de memória, mas só usei 10, e na lista encadeada também fiz uma lista de 10, a lista encadeada vai ser mais otimizada, porque ela aloca sob demanda. Se eu não conheço a minha demanda, é uma boa recomendação usar uma lista encadeada. Claro que ela tem também suas desvantagens, como nós veremos. Né? Então, quando a gente tem uma lista encadeada, a gente vai alocando cada espaço, cada novo elemento. Então, nós não temos o problema de precisar recriar a lista quando ela vai crescendo, quando ela extrapola o tamanho máximo previsto da alocação estática, né? Daquela lista estática sequencial. Então, ela não tem esse problema. Tá? Então,
Quando a gente aloca um elemento na lista, a lista inicialmente ela é vazia, então nós podemos dizer que inicialmente a lista ela é assim, apontando para o vazio, tá? Então a lista está vazia. Inserir o primeiro elemento, ela aloca apenas um espaço de memória. E esse espaço de memória, ela pode apontar para o vazio, apontar para isso daqui. Quando eu aloco o segundo elemento, aí eu preciso apontar para o segundo elemento. Então note que cada item de uma lista encadeada, ela contém dois blocos de dados. Os dados em si, o dado ou os dados armazenados na lista, no item da lista, e também um apontador para o próximo nó. Então, a lista, a representação em si da lista é uma representação que aponta para o primeiro elemento da lista. Né? A estrutura de dados ela é representada por um apontador ou um ponteiro que conhece o primeiro elemento da lista, mas só o primeiro elemento. E o primeiro elemento conhece o segundo, e assim sucessivamente, tá? Até chegar ao último elemento que aponta para o nada. Se eu quisesse inserir um quarto elemento, eu precisaria instanciar o quarto elemento, né? E dizer que agora esse terceiro vai apontar para ele, tá? E o próximo do quarto é que não aponta para nada. Então, seria essa a dinâmica, né? É essa a dinâmica. A lista ela é representada por um endereço que aponta para o primeiro nó. E não é possível mais o acesso indexado, porque cada nó pode estar em um endereço de memória totalmente diferente, que foi alocado em tempos diferentes. Né? Não houve reserva prévia de memória. Não tem garantia deles estarem sequer próximos uns dos outros. Né?